Nelson Mateus, 52 anos, gosto de dias bonitos. Ah, acabo também por gostar dos dias feios, porque nós só damos valor aos dias bonitos depois de ver os dias feios. Gosto de conversar, gosto de descobrir pessoas acima de tudo. Gosto de viajar muito. Ah, o que é que eu não gosto? Não gosto de estar em casa. E não gosto de pessoas hipócritas. Praia ou campo? Praia. Dia ou noite? Dia. Verão ou inverno? Verão. Rádio ou televisão? Televisão. Chá ou café? Muito café. Doce ou salgado? Doce. Quem é Nelson Mateus? Quem é o Nelson Mateus? Nelson Mateus é alguém que nasceu há 52 anos, tem feito muitas coisas na vida, mas nestes últimos 10 anos, e vamos focar-nos nestes últimos 10 anos, criei o projeto Retratos Contados, que é um projeto que nasceu para falar da importância da ligação intergeracional entre avós e netos, que uns aprendem com os outros, esta passagem de testemunho e, acima de tudo, falar de valorização dos mais velhos. Então, o que é o projeto Retratos Contados? Há 10 anos dei comigo a ver alguns programas de televisão em que se falava de inúmeras coisas, acima de tudo falava-se de velhos abandonados, de velhos que morriam de solidão, e estavam a nascer os sites de viagens, sites de bebés, sites de moda, sites de tudo e mais alguma coisa. E percebi que não havia nada dedicado ao setor mais velho. E foi aí que comecei-me a debruçar sobre a importância que os avós têm na nossa vida. Eu já não tenho avós de sangue há mais do que 40 anos, mas os ensinamentos, as bases que me deram, ainda hoje as retenho. Os cheiros, o cheiro a café da avó, o arroz doce da avó, as coisas que o meu avô Alberto me falava antes do 25 de Abril, do meu avô Alberto falar muito de umas irmãs Rodrigues, que, que na altura não sabia quem são, e mais tarde vim a conhecer a Celeste Rodrigues. E tudo isto fez com que eu desenvolvesse este projeto de Retratos Contados, porque no fundo o que nós estamos a criar, nós, quando digo nós, o projeto parte de mim, mas não é feito comigo, é feito de todas as pessoas que nós falamos, é uma biblioteca de avós, porque através das histórias dos avós contamos a história também de Portugal, um país que era a preto e branco e hoje é tão diferente. Mas aqueles que hoje, quando nós viermos a ser avós, ou ter idade para isso, o mundo será completamente diferente também. E é para ficar esta biblioteca, este arquivo de memórias tradicionais e não só, mas da evolução que nós vamos tendo. E que são os meus avós de adoção. Ou seja, eu como já não tenho os tais de sangue há mais de 40 anos, ter hoje o privilégio de tratar a Alice por avó e o Rui de Carvalho por avô, acho que é um privilégio que causa inveja a algumas pessoas, é verdade, mas é um privilégio partilhar o meu tempo, ou melhor, eles partilharem o tempo deles comigo. E nós temos feito Portugal de norte a sul, tanto com a Alice como com o Rui de Carvalho, e ir 2 horas à conversa com a Alice equivale a ler assim, vários livros daquelas 600 páginas, porque, vejamos, o Rui de Carvalho faz 98 anos agora. O pai do Rui de Carvalho esteve presente no dia do regicídio. Portanto, estamos aqui a falar de um século de história de Portugal através de uma pessoa que conta na primeira pessoa. E a Alice a mesma coisa, quando vemos uma mulher que praticamente com 82 anos, que escreveu antes do 25, que era jornalista antes do 25 de Abril, comparado com aquilo que é hoje, que os jornais são praticamente inexistentes, temos aqui uma baliza de tempo muito interessante de analisar, fora o otimismo e a força de viver que ambos têm. Portanto, é a eles que eu vou beber bastante. Podemos dizer que o projeto Retratos Contados tem, no fundo, quer perpetuar a memória. Perpetuar, acima de tudo, as memórias, sim. As memórias, as vivências, o que é que as pessoas têm para partilhar umas com as outras. Tudo isto acaba por ser o arquivo, o trabalho que o Retratos Contados faz. Começou por um projeto que ao início só fazia entrevistas, como estamos aqui no fundo à conversa, em que não era uma entrevista, eu colocava era a pessoa a conversar sobre a voz, sobre netos, comparação do antigamente com o hoje, mas entretanto percebi que o Rui de Carvalho, a Alice Vieira, o António Sala, a Anita Guerreiro, não tinham, têm uma carreira enorme, mas nunca lhes foram feitas as homenagens de vida.
E as homenagens, para mim, têm que ser feitas em vida. Depois das pessoas partirem, têm que ser recordadas, e ambos têm uma obra que é muito fácil de recordar. Talvez a da Alice seja mais fácil de recordar do que a do Rui, porque a do Rui não deixa de ser um trabalho de ator. A Alice, ao ser livros, nós ficamos com os livros e vão passando de geração em geração. O teatro também é possível ver através das redes sociais e dos arquivos e da televisão, mas não é a mesma coisa. E eu acho que as pessoas têm que ser homenageadas em vida. Então criei as exposições Retratos Contados, e esta é a forma de mostrar às pessoas o outro lado destes homenageados. O que é que nós fazemos? As exposições têm sido itinerantes de norte a sul de Portugal. Duram mais ou menos cerca de um mês. A Alice, o Rui de Carvalho, o António Sala, vão às inaugurações. No dia da inauguração fazem uma visita guiada à exposição, e as pessoas ficam a conhecer mais sobre a sua vida e obra, com sessões de autógrafos. E esta é a forma das pessoas perceberem um pouco daquelas pessoas que a vida inteira só viram na televisão, ou a vida inteira só viram através dos jornais, e perceberem que são pessoas como nós. É uma profissão diferente. Eu, no fundo, a história que até pode ser uma fusão do Rui e da Alice, o mais importante que tenho é a história de vida deles, mas a força de viver que eles partilham com o público. E o Rui tem 98 anos, nós muitas vezes entramos numa sala com pessoas com 60, 70 anos, umas 60, 80, 90 pessoas, e eu percebo que essas pessoas são muito mais velhas fisicamente e mentalmente do que ele. E ele começa a falar do que faz para manter-se ativo, de como é que é o dia-a-dia dele, e do nunca pensar na morte. Assim como a Alice Vieira foi declarada ao cancro na mama e tinha muito pouco tempo de vida, e já passaram mais do que 30 anos, e é esta partilha de força de viver, de não se entregarem à parte má da vida que nos vai batendo à porta, esta garra de viver, esta dinâmica de viver, esta força de viver, que eu gosto de partilhar com os outros, e acho que esta é a principal missão do meu projeto, e de levá-los de norte a sul de Portugal, não só a serem homenageados, mas a partilhar com as pessoas esta força de viver, ou não ficarem em casa à espera que a morte chegue. Ela vai chegar, e se não nos encontrar, melhor ainda. Considera que, desde que tem este projeto, olha para o envelhecimento de outra forma, ou sempre olhou desta forma, da forma de perpetuar memórias? Eu sempre olhei para os mais velhos como uma biblioteca, um poço de sabedoria. Porque eu dou sempre o exemplo da minha avó, que tinha um forno daqueles comunitários que fazia o pão, e o pão durava uma semana, e nós hoje praticamente ninguém sabe fazer pão. Com a pandemia muitos começaram a fazer pão numas máquinas, mas não é a mesma coisa. Mas nós vamos hoje comprar o pão ao supermercado e ele à noite já não presta. Portanto, hum, felizmente, e isto hoje já não são só as mulheres que cuidam da casa, felizmente também, mas foram inventadas as máquinas de lavar roupa. Eu, em 72, quando eu nasci, a minha mãe não tinha máquina de lavar roupa. Eu não imagino o que era uma mulher a lavar fraldas, a lavar roupa desenfreadamente. E isto são os pequenos ensinamentos, mas a verdade é que a roupa era muito mais bem lavada pela minha avó, ficava muito melhor do que hoje. Nós hoje temos imensos utensílios de cozinha, temos imensas coisas que nos facilitam o dia da casa, mas não temos tempo para estar uns com os outros. E eu acho que estas pessoas tinham mais qualidade de vida dessa vida, porque eu detesto a expressão do que antigamente aqui era bom, porque antigamente não era bom de todo. Quando as mulheres não podiam sair de casa, quando as mulheres só podiam sair com a autorização dos pais e dos maridos, quando as mulheres viviam numa submissão, quando começavam mulheres e homens a trabalhar em criança, quando não se podia falar, quando havia muita coisa proibida. Tudo isto não pode dizer que era um tempo bom, que não era. Mas efetivamente a qualidade de vida, a qualidade daquilo que se comia, eu acho que aí existia muito mais, porque nós hoje temos uma vida muito facilitada. O nosso tempo é o mesmo tempo que os nossos pais tinham, mas os nossos pais e os nossos avós tinham tempo para outras coisas, e nós não temos. E é isto que eu acho que eles têm outra sabedoria, que nós temos que ir buscar essa sabedoria. Obrigado.